Apresentador da Band News, o jornalista Reinaldo Azevedo insiste no fato de que a direita foi completamente engolida pelo bolsonarismo. Ele elenca as bandeiras dos governadores que querem o espólio do Bolsonaro. Vamos refletir com isso com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Sofia. Pois é, Pedro, vamos lá. Então quer dizer que o Reinaldo agora está falando algo que na verdade ele já está falando há bastante tempo, né? Que Ele tá meio Nietzsche, né? A direita morreu, viva a exato. direita, o que vai acontecer com ela? Ele fez essa reflexão hoje, hoje não, né? Foi no finalzinho da semana passada, Sofia, e eu tô repercutindo. E eu vou trazer, junto com a reflexão dele, uma fala também do nosso querido João César de Castro Rocha para a revista Fox Brasil, que é do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver a fala do Reinaldo. Vem lá do meu interior, de São Paulo, uma expressão que, na verdade, ela tem importância e graça apenas pela sonoridade, né? Quando você pergunta alguma coisa para alguém, sei lá, você acha que vai chover? Aí o cara começa a enrolar e tal. Ou uma opinião outra qualquer. Quem vai ganhar o jogo? Também vem conversa mole. Aí a gente pergunta, mas é bola ou é bullying? Mas é o quê? O que você está querendo dizer? Né? Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Eu já falei aqui em vários lugares e defendo mesmo a tese de que seria muito importante para a democracia brasileira ter uma direita democrática. Democrática. Tão democrática que, evidentemente, diante de uma ameaça golpista, ou o que quer que fosse, a gente teria garantia de que não iria aderir e mais, fazer a defesa incondicional da punição de culpados. Mas cadê? Onde é que está essa direita? Aí nós estamos vendo agora candidaturas do PSD, o Zema dizendo que também é candidato, que não é tão radical como o Bolsonaro, diz, eu sou direita. O Zema não é tão radical quanto o Bolsonaro. Sofia, todos apoiam o 8 de janeiro. Todos são contra o Alexandre de Moraes. É o que o Reinaldo tá falando. Que direita é essa? É tudo bolsonarismo, gente. Mas não sou muito direita. Bom, então defina muito direita. É isso, um desafio para ele e para os outros, né, que dizem, não sou a esquerda do Lula, e parece que o Lula é um extremista perigoso, mas também não sou a direita do Bolsonaro. Mas não é a direita do Bolsonaro? Então vamos fazer o seguinte, vamos propor aqui algumas questões objetivas para distinguir essa direita democrática da direita bolsonarista. Anistia para golpista, contra a favor. O que pensam os bolsonaristas? O que pensa essa direita, que não é bolsonarista? Corte de gastos, como e em quê? O que pensa a direita bolsonarista e o que pensa essa que diz não ser bolsonarista. No corte de gastos, o Reinaldo virou um comunista, né, Sofia? Porque até a favor do Bolsa Família ele virou a favor hoje em dia, né? Enquanto os caras querem cortar tudo. As políticas de reparação, tratar desigualmente os desiguais com essas reparações. O que querem os bolsonaristas e o que quer essa direita não bolsonarista. Escolas militares, por exemplo. Né? Militarização da escola, porque escolas militares existem, mas a militarização das escolas civis. O que querem os bolsonaristas e essa direita aí, que diz, não, bolsonarista não sou. E em matéria de reforma agrária? E quanto aos direitos dos indígenas, dos quilombolas? Quais as diferenças? E diante dos arreganhos imperiais de Trump, o que pensa o Flávio, então a direita bolsonarista, e esses outros? Eles tiveram a chance de se manifestar durante muito tempo e nós não vimos. E no que concerne as privatizações? A direita bolsonarista quer o quê? E essa outra direita quer o quê? E vocês vão ver
que não há diferença. Não que se saiba até agora. E, no fim das contas, a gente tem uma conversa de Cerca Lourenço, para ficar em mais uma expressão do interior, dos caras que queriam se eleger com os votos do Bolsonaro, mas só não queriam o Bolsonaro, porque, no fim das contas, pensam a mesma coisa. Não é? Então, se existe essa direita democrática, ora, que ela se apresente. Mas ela existe e propõe exatamente o quê? Né? Aí diz, não, a gente quer se diferenciar agora, mas depois estaremos todos juntos. Né? Eu não sei, aí acho que o leitor fala, bom, mas se é assim, então ou eu fico com o original ou eu recuso o pacote todo. Não lhes parece? É isso aí. É isso aí, Sofia. No final das contas, todos eles são iguais e o Bolsonaro é só mais um personagem nesse baralho. O Reinaldo tem falado isso há algum tempo. A gente fez um corte aqui no Meteoro que deu muita visualização desde maio do ano passado, que o Bolsonaro, lá quando ele ainda estava no UOL, Bolsonaro sequestrou e matou a direita democrática e a escolha primordial. Esse vídeo do programa dele, Olha Aqui. Mas eu quero trazer uma reflexão do professor João César de Castro Rocha para essa revista petista da Fundação Perseu Abramo, a Focus Brasil. O que a extrema-direita faz no mundo inteiro é uma pedagogia da desumanização. E eu vou destacar só um trecho dessa entrevista, que está bem interessante, feito pelo Cantalice e pela Fernando Otero, que é o seguinte. Nessa parte aqui, ó. O bolsonarismo é um evento, social e esse assunto afeta o mundo, demais o Brasil nesse momento. O que é a retórica do ódio? Retórica do ódio é uma tentativa conceitual de superar um impasse. Nós todos falamos, e é justo que façamos, muito do discurso do ódio. Porque, de fato, com as redes sociais e com a difusão planetária e cotidiana do universo digital, os discursos do ódio se tornaram propriamente epidêmicos. Há literalmente uma epidemia de discurso do ódio, mas há um problema conceitual. Ninguém consegue definir discurso de ódio. A Organização das Nações Unidas já lançou 2 projetos globais de combate ao discurso do ódio. É uma iniciativa muito importante. Nos 2 planos estratégicos, a ONU inicia perguntando o que é discurso de ódio e responde com grande honestidade intelectual. A ONU diz que não existe definição consensual internacionalmente aceita sobre discurso de ódio, sempre se esbarra na ideia da liberdade de expressão ou de uma interpretação do conteúdo que foi dito. Isso cria um problema muito sério, que é uma das razões pelas quais a extrema-direita avança no mundo inteiro. É porque aqui vale o velho princípio direito romano: se não existe uma lei que defina com anterioridade uma ação criminosa, não há crime. Então, se não há lei, não há crime. Se não há crime, não pode haver uma pena. Na ausência de uma pena, o que vige é a impunidade, e a extrema-direita triunfa nessa impunidade. A razão pela qual a extrema-direita faz uma campanha transnacional para deslegitimar a tentativa de conceituar o discurso de ódio e de fake news é porque, se ambos não forem consensualmente definidos, não há nenhuma possibilidade de criar uma legislação que se refere ao discurso de ódio e das fake news. Sofia, eu quero pegar esse trecho do João César para definir exatamente da onde vem o discurso de ódio. Ele vem justamente desses defensores da liberdade de expressão absoluta. Eu não disse que eu sou contra a liberdade de expressão, tá, gente? Mas essa liberdade de expressão absoluta que permite que a direita se resuma a esse plano do governo bolsonarista. O plano do governo do Bolsonaro não é nada que a direita não tenha proposto antes no Brasil, né, Sofia? Que é a barbárie com os mais pobres. O Bolsonaro é só a face autoritária do mesmo projeto. E eles não querem colocar limites na expressão das pessoas, porque eles querem ter o discurso de ódio oficial. Eles não querem ser punidos por isso. E aí eles dizem que a gente tem preconceito com a direita. A gente não tem preconceito com a direita, exatamente, ou não com toda a direita. A questão é que isso é bolsonarismo também, né, Sofia? Essa visão só de privatização, essa visão só de favorecer os mais ricos. Isso, no final das contas, virou bolsonarismo hoje. Não sei o que você pensa sobre isso, Sofia. Tá, primeiro,
Eles não defendem liberdade de expressão. Eu acho que começa por aí. Uhum. Eles defendem liberdade para discurso de ódio. A liberdade de expressão é só a desculpa esfarrapada que eles usam para tentar defender esse discurso de ódio. Ok? Uhum. Eu digo isso porque é só você ver como eles tratam as pessoas que fazem discursos que vão contra eles. Vão contra os... eles vivem processando todo mundo. Ou Vivem... críticas a eles, tá? Porque não é só Uhum. discursos que sejam contra eles, porque a gente questiona os métodos deles, inclusive. Exato. Perfeito, Pedro. Perfeito. Eles vivem processando, atacando quem critica eles. Então, a liberdade de expressão é só uma palavra aí em código, um apito de cachorro para dizer discurso de ódio. Porque é isso que eles defendem. Daí, continuando, Pedro, a questão da direita, a gente sempre tem que lembrar assim. A direita, em última instância, o que ela quer é o enriquecimento ainda maior, o acúmulo ainda maior de capital na mão de poucos. Isso vale para qualquer direita. Sejamos sinceros, mesmo a direita liberal, etc., o que eles querem é isso. Eles podem até não admitir, mas a consequência natural das práticas que eles defendem é essa. A consequência natural do avanço do capitalismo é a concentração de cada vez mais capital na mão de cada vez menos pessoas. É essa a consequência natural. E é isso que a direita vai atrás. Agora, essa direita, ela pode usar diferentes estratégias para chegar nisso. E à medida que essa concentração de capital vai ficando cada vez maior, qual estratégia funciona vai ficando cada vez mais limitado. A partir do momento que a desigualdade social vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais, o que vai acontecer? A população vai começar a se revoltar contra isso. À medida que você vai tendo o avanço do mercado para cima de cada vez mais produtos e serviços oferecidos para a população através das privatizações, a qualidade desses serviços vai ficando cada vez pior. Sim, vai ver o que... pergunta para qualquer um que tenha sido vítima da Enel em São Paulo se não vai ficando pior. Que tenha sido vítima da Liga, da antiga Copel Telecom aqui no Paraná, para ver se não ficou pior. Então vai ficando cada vez pior, e daí o que acontece? A população vai se irritando, a população vai se colocando contra isso. Mesmo as empresas de capital misto, como a Petrobras, vai lá, mete um PPI, sobe o preço do gás, da gasolina, do diesel para todo mundo. Então vai ficando pior. A população vai se irritando com isso, vai protestando contra isso, vai se levantando contra isso. Daí o que acontece? Chega uma hora, Pedro, que a direita, para continuar avançando seu projeto, ela não tem outra opção que não seja se fascistizar. Não tem outra opção que não seja se tornar golpista, porque se não se tornar golpista, perde a eleição. Se não começar a apelar para a estratégia do fascismo, ela é derrubada pelo próprio povo, de maneira democrática. Então ela tem que apelar para o fascismo. E é por isso que a direita tradicional vai morrer e o bolsonarismo vai subir. Porque chega uma hora que, se não for dessa forma, não tira mais o PT do poder. Ou então, a hora que tirar o PT do poder vai ser para colocar alguém ainda mais à esquerda. Entendeu? Então eles têm que se fascistizar. Então, para mim, não é uma surpresa que isso aconteça. Para mim, o que a surpresa real é que exista gente que ainda acredita numa direita liberal. Porque, desculpa, a tendência natural da direita liberal é morrer e dar espaço para a direita fascista. Enganado é quem não percebe isso. Agora, tem um lado meu que eu acho legal o Reinaldo brigar pela existência de uma direita liberal, mas eu tô contigo, Sofia. Infelizmente, até pelo próprio mecanismo cruel das privatizações, não tem jeito. A saída desse corporativismo quase absolutista é você ser fascista.
E tomara que aconteça o que você acabou de falar, você deixou escapar aí. O PT vai ganhar sempre ou de repente a gente vai ter um governo mais à esquerda? Fica o meu sincero desejo. Perfeito. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, apoiamos o Lula. Eu apoio o Lula pelo menos, mas a gente queria um negócio melhor, na verdade. Uhum. Pessoal que tá assistindo ao vivo, a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.